Olá, pessoal, iniciando o nosso caso clínico de número 3, distúrbios gastrointestinais. O foco aqui vai ser em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. E o histórico da nossa paciente é uma paciente com 74 anos de idade, que tem histórico de doença arterial coronariana, submetida a angioplastia e stent, e polimedicada, né? Uma paciente polifarmácia. Ela faz uso de clopidogrel, AS 100 mg, faz uso de atorvastatina, mononitrato de isosorbida, atenolol e diclofenac. Trata-se de um quadro clínico bem bacana para a gente analisar, principalmente considerando os aspectos vinculados à secreção gastrointestinal. Faremos 4 questionamentos e aí um desafio para os senhores responderem frente à atenção farmacêutica. Para tal, sou Edson Luiz Oliveira, sou farmacêutico com aperfeiçoamento em farmacologia, especialização em fisiologia, mestrado e doutoramento em ciências médico-cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará. Faço parte da Comissão de Farmácia Comunitária e Serviços Farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso histórico da nossa paciente, os aspectos marcantes, principalmente lembrando em relação à secreção gástrica, né? Esse é um ponto alto que tem que ser lembrado, principalmente considerando a atividade da bomba protônica, a produção de muco para proteger a mucosa gástrica, e nesse contexto a nossa paciente tem esse histórico. Então, uma paciente com 74 anos de idade, como já mencionado, com histórico de doença arterial coronariana, foi submetida a angioplastia coronariana e stent. Atualmente ela usa clopidogrel, 100 mg de aspirina, ou seja, AS, estatina, atorvastatina, mononitrato de isosorbida, atenolol e diclofenac. A paciente apresenta-se para o farmacêutico trazendo a problemática, a queixa principal de uma condição de indigestão, de indisposição gástrica. Lembrando aí do procedimento que a paciente foi submetida, trata-se de um procedimento invasivo para promover a desobstrução arterial, através, abre aspas, da colocação de uma tela, que vai alterar, portanto, o fluxo sanguíneo regional em relação ao miocárdio. Mas vamos recordar alguns pontos importantes, né? São informações extremamente relevantes para que os senhores possam avaliar e responder os questionamentos que serão apresentados. Primeiro, lembrar da secreção das células parietais, de forma bem rápida e bem resumida, ativada pela acetilcolina, pela gastrina e pela histamina, através dos seus receptores, que em última instância ativam a chamada bomba protônica, que aumenta a quantidade de prótons na luz gástrica, na secreção gástrica, alterando a acidez, diminuindo a acidez, melhor dizendo, aumentando a acidez, diminuindo o pH, e nós temos mecanismos que agem para reduzir essa secreção ácida, que se dá através da atividade da ciclooxigenase, por intermédio da formação de prostaglandina E2, que inibe a adenilato ciclase, que, portanto, vai, em última instância, inibir a liberação de H+, ou seja, altera a secreção ácida e, consequentemente, o pH. Então, é um mecanismo de controle, é um contramecanismo. Quando nós falamos dos anti-inflamatórios não esteroidais, dos AINES, nós temos os que são não seletivos e os que são seletivos. Quando nós falamos dos seletivos, para a questão da COX-2, os que são seletivos para COX-2 têm maior risco cardiovascular. E os que não são seletivos, eles têm maior risco gastrointestinal de gastrotoxicidade. É esse foco que nós teremos em relação à nossa paciente. Então, ao inibir a COX e diminuir a produção de prostaglandina E2, existe sim um risco aumentado de desconforto gástrico, úlcera péptica, sangramento gastrointestinal. Esses pontos são importantes e nós temos que lembrar que a nossa paciente ela utiliza ácido acetilsalicílico, ou seja, o AS, e também faz uso do diclofenaco. Para iniciarmos essa nossa análise, vamos fazer uma rápida revisão dos medicamentos que essa paciente utiliza, lembrando de pontos importantes. Clopidogrel, seus eventos adversos mais importantes são hemorragia, dor abdominal, dispepsia, úlcera gástrica, esse é um ponto importante, úlcera péptica, diarreia e alterações da pele. Interações importantes que devem ser lembradas
Em relação ao clopidogrel, destaque especial aí em relação ao AS e outros AINES e também a heparina, varfarina, que devem ser usados com cautela, pois existe um risco de sangramento. E em altas doses interfere no metabolismo de várias substâncias, destaque aí a amiodarona, diltiazem, fenitoína, tamoxifeno, verapamil e alguns AINES. Esse ponto é importante. Segunda substância que a paciente usa é exatamente o ácido acetilsalicílico. Os seus eventos adversos mais importantes são reações de hipersensibilidade, exacerbação de rinite e asma, úlcera gástrica por interferir lá na atividade da COX, desconforto gástrico, risco de hemorragia gastrointestinal e, em altas doses, nefrotoxicidade. Interações importantes. Concomitante uso com anticoagulantes orais e heparina aumenta o risco de hemorragia e o ácido acetilsalicílico diminui o efeito antihipertensivo dos beta-bloqueadores, paciente faz uso de atenolol, e dos diuréticos. E o efeito dos IECAs, dos inibidores da ECA, podem ser reduzidos frente ao uso do ácido acetilsalicílico. Terceira substância que a paciente utiliza, a atorvastatina, também conhecida por seus eventos adversos, cefaleia, constipação, diarreia, raramente elevação das transaminases, miopatia e rabdomiólise. E as interações mais importantes são riscos de rabdomiólise, frente ao uso de ciclosporina, amiodarona, fibratos, antibióticos macrolídicos, antifúngicos azólicos, inibidores de proteases e IBPs. E também, considerando aí o mononitrato de isosorbida, seus eventos adversos mais importantes são cefaleia, vertigem, astenia, hipotensão, devido ao efeito vasodilatador, causa também taquicardia. E as interações importantes são com sildenafila, tadalafila e vardenafila, que potencializam os seus efeitos hipotensores, e alteração dos níveis séricos, podem ser aumentados em associação com antifúngicos azólicos, diclofenaco, isoniazida, propofol, mas lembre aí do diclofenaco, a paciente faz uso de diclofenaco. Mais uma substância que a paciente utiliza é o atenolol, um beta-bloqueador. Pode causar broncoespasmo, bradicardia, bloqueio AV, depressão miocárdica, fenômeno de Raynaud, insônia, pesadelo, hipotensão ou impotência, intolerância à glicose, hipergliceridemia e redução dos níveis do HDL colesterol. E as interações, destaque aí dos AINES, reduzem o efeito antihipertensivo do atenolol, a associação com contraceptivos orais e os inibidores da monoamina promove o acúmulo de atenolol e a associação com a amiodarona pode provocar ou piorar o quadro de bradicardia e também prolonga a hipoglicemia induzida pela insulina e pelos antidiabéticos orais. Além disso, o risco de depressão em relação ao marcapasso cardíaco e o chamado nó atrioventricular relacionado com a transmissão elétrica no coração. E, finalmente, nós temos aí o último medicamento, o diclofenaco, que é um anti-inflamatório não esteroidal, cefaleia, náusea, prurido, retenção hídrica, sangramento gastrointestinal, síndrome de Stevens-Johnson, aumento das transaminases, e as interações é redução da eficácia antihipertensiva de diuréticos tiazídicos e de alça, de IECAs, dos inibidores ARA2 e também da hidralazina. Evitar o seu consumo com etanol, ou seja, com álcool, pois aumenta o risco de irritação gástrica. E vamos aos 4 questionamentos, é isso mesmo. Depois dessa rápida revisão, vamos aos 4 questionamentos. Quais fatores de risco essa paciente apresenta para ter uma reação adversa gástrica? O que poderia ser feito para reduzir o risco? E, finalmente, nós temos as seguintes perguntas. A indigestão pode ser sinal de gastrotoxicidade e que procedimentos o farmacêutico deveria adotar? É isso aí, pessoal. São os 4 questionamentos que nós levantamos para vocês nesse nosso caso clínico de número 3. Um forte abraço e até o próximo caso clínico.